Olá, está no ar o Juventude em Pauta, um programa da TV Assembleia, e estamos em edição especial por videoconferência devido ao isolamento social da pandemia do novo coronavírus. Hoje teremos a participação da psicóloga Natiele Braga, ela que é pós-graduada em terapia cognitiva, e vamos falar sobre o tema de prevenção ao suicídio, em alusão ao Setembro Amarelo, no qual estamos passando. Seja bem-vinda, Natiele. Muito obrigada por aceitar o nosso convite aqui da TV Assembleia. Muito obrigada, Fernanda. Bom, Natiele, esse é um assunto muito sensível, né, muito delicado. Eu tenho aqui dados da Associação Brasileira de Psiquiatria, que apontam que o suicídio é uma das principais causas, né, de mortalidade no mundo, sendo a segunda entre brasileiros da faixa etária entre 15 e 29 anos, que é justamente a faixa etária do público-alvo aqui do nosso programa, porque é a faixa etária considerada jovem, de acordo com o Estatuto Brasileiro da Juventude, né? Então, assim, começando com esse tema, o que você poderia falar para a gente, o que levaria pessoas tão jovens a cometer o suicídio, se é que a gente pode falar, assim, de um motivo, né, de uma causa, mas um contexto todo, o que levaria uma pessoa tão jovem a cometer esse ato de extremo? Bom, Fernanda, nós não podemos sinalizar um motivo, são vários. Situações estressantes, términos de relacionamento, desemprego, perda de uma pessoa querida, próxima. Nós temos várias causas que podem levar esse jovem ou essa pessoa a cometer o suicídio. Na verdade, o suicídio ele não acontece de uma hora para outra. Na verdade, ele vem como resposta de uma vida, de momentos e situações, muitas vezes sem resposta, e a pessoa que está em sofrimento, porque 90% das pessoas que cometem suicídio, elas sofrem de alguma determinada doença psiquiátrica, muitas vezes não conhecida, como pode ser um transtorno de personalidade, uma depressão, uma ansiedade não tratada, e essa pessoa tem dificuldade de lidar com outras situações, e na verdade isso vai criando dentro da cabeça dela toda uma fantasia, toda uma história, um roteiro, e para a pessoa que está em sofrimento, que tem um transtorno de personalidade, que tem uma depressão ali, muitas vezes, que acompanha desde a infância, e ela não consegue falar e reproduzir os sentimentos e aquilo que atormenta ela vai expressar tentando ou contra a própria vida. É muito complicado a gente falar de uma situação que leva esse jovem ou essa pessoa a cometer esse ato, porque, na verdade, são N situações, como ordem social, ordem emocional, psicológica, ordem financeira, são várias coisas que podem levar essa pessoa a procurar pelo suicídio. Nós vimos aí a segunda maior causa, né, de mortes, é um número extremamente elevado, e você acredita que essa pandemia, essa situação em que as pessoas tiveram as atividades paralisadas, perderam um pouco da convivência social, você acha que isso contribuiu também para esses transtornos, para o aumento da depressão? Com certeza, Fernanda, porque uma das coisas também que acontece quando a pessoa está em depressão, está com ideação, nós precisamos falar sobre a ideação, que são os pensamentos, antes mesmo de cometer o suicídio, elas se afastam do meio social, e com a pandemia as pessoas elas estão afastadas, né? Por várias orientações que nós recebemos, tanto dos canais de informação, então você não sabe até que ponto esse distanciamento para aquela pessoa foi por conta da pandemia ou já por conta que ela está em sofrimento e ela gostaria de se afastar por conta disso. Um dos sinais claros quando uma pessoa ela está com depressão, está pensando sobre isso, o que acontece? Ela se afasta do meio social familiar,
porque ela tem mudanças bruscas, assim, de sentimentos, de humor, alimentação. Então, são coisas que, se você for com um companheiro de trabalho, você consegue identificar. Se é um amigo que você vê uma vez por mês, uma vez por semana, já fica mais complexo. E se esse afastamento acontece e acontece no meio de uma pandemia, ao qual a orientação é a gente estar realmente afastado, fica muito mais difícil ainda a gente identificar, porque aí a gente se afasta ali fisicamente e nós temos outras questões, né, que acomete dentro da nossa família, as preocupações, os medos, e muitas vezes a gente esquece daquela pessoa, daquele amigo, e esse esquecer, esse ato, que é um ato involuntário, muitas vezes porque a gente está envolvido com outras coisas, acaba piorando a situação da pessoa que está em sofrimento, porque ela se sente abandonada, ela se sente esquecida e menos valorizada. E essa falta dessa sensação de empatia, do que eu espero do outro, porque eu faço, mas eu não espero, mas na verdade eu espero, a troca, a compreensão, um ouvido para me ouvir sem me julgar, que acontece muito também com essa parte do sofrimento psicológico. Hoje é você encontrar um ouvido sem julgar, um ouvido que seja terapêutico. Então, assim, pode falar. Não, era esse, assim, os sinais que eu queria, seria a minha próxima pergunta, que eu queria pontuar mesmo. Então, você falou, uma pessoa que fica, de fato, isolada, não somente numa pandemia, alterações de humor, que mais, então, os pais e responsáveis, ou aquelas pessoas que ficam mais próximas, né, podem identificar como Como um que nós podemos... comportamento negativo? O que a gente tem que ficar atento? Quais são os sinais? São vários, mas assim, os que nós percebemos que está mais apresentável assim, hoje no dia a dia. Principalmente falar de suicídio, quando a pessoa ela começa a falar sobre suicídio, porque parece engraçado, porém é muito sério, mas 70% das pessoas que tentam o suicídio, elas não gostariam de morrer, elas gostariam de matar a dor que está dentro dela. Então, quando uma pessoa ela começa a falar sobre suicídio, ela começa a falar sobre morte, é um sinal que a gente tem que estar atento, porque eles falam que a pessoa que quer se matar de verdade não fala. Ao contrário, a pessoa que quer se matar, ela manda sinais, sejam eles perceptíveis, eles falam, ou sinais, muitas vezes, ocultos entre ações e atividades. Então, a pessoa que ela quer se matar, está em sofrimento, ela envia sinais. Não mostrar esperança para o futuro, uma pessoa que não fala sobre algo um sonho que gostaria de realizar, uma determinada atividade que gostaria de fazer. São pessoas também que a gente precisa estar sempre atento, porque é comum quando a gente está numa roda de amigos falar sobre sonhos, sobre expectativas, e essa pessoa, quando ela está nesse nível de sofrimento, ela não tem muito o que falar sobre isso. Então é uma coisa que a gente tem que perceber. Despedidas, Fer, todo mundo, eles fazem de uma forma como passa às vezes batido, mas se você estiver atento, você vê que a pessoa, quando ela quer, ela está pensando, quando ela quer não, quando ela está pensando, porque muitas pessoas ficam na luta entre querer e para realmente fazer, e aquilo tendo a compreensão que vai ser o fim da vida dela. Então tem aquela questão interna. Mas ela começa a se despedir de locais, de pessoas, de comidas que gosta, e fica muito saudosista, sabe? Você consegue perceber essa atitude. Comportamento autodestrutivo, ela começa a deixar de se cuidar, ela deixa muitas vezes de tomar um banho, ela apresenta alguns cortes pelo corpo, ela é uma pessoa que tinha antes o costume de cortar o cabelo ali, ela abandona, sabe, o hábito, começa a usar roupa sem passar, são pra gente é um desleixo, mas para a pessoa que está em sofrimento são comportamentos que são autodestrutivos, porque ela começa a não se reconhecer perante as pessoas e perante ela mesma. Um estado repentino de calma, depois de um longo processo de estresse, de nervoso, é uma pessoa agitada, é uma pessoa que está ligada 24 horas, e de repente a pessoa apresenta calmaria, tranquilidade, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. É um ponto atento também, porque é quando a pessoa ela entra em aceitação.
Foco na morte, escrever música, poemas sobre a morte, sempre, sabe, trazer a morte, tá numa roda ali conversando de várias coisas e a pessoa sempre traz a morte, mudança súbita de alimentação, a pessoa ela comia pouco, ela começa a comer muito, ou ela comia muito, ela começa a comer pouco. São sinais que você consegue perceber no dia a dia, quando você tem convivência direta com essa pessoa que está em sofrimento. Outra coisa que acontece muito, essas pessoas elas começam a organizar as pendências, sejam ela conta, sejam ela profissionais, às vezes é aquele profissional meio desleixado, ou meio deixa para amanhã e de repente você chega assim, seu companheiro de trabalho ou amigo de escola, fez todas as tarefas, realizou tudo que estava, respondeu tudo que tinha para responder, eles começam para não deixar pendências, né, que nós chamamos. E também desfazer de objetos de estimação, coisas que outrora para ele tinham um significado, tinham um valor sentimental, e ele começa a desfazer como se não fosse importante, e ele começa a deixar para as pessoas que ele gosta, como um sinal de carinho, às vezes com essa justificativa, mas muitas vezes se preparando mesmo para partir. Nossa, você vê, e tem vários sinais aí que parece que a gente só vai se dar conta depois, né? Depois que ocorreu, você fala, putz, mas realmente a pessoa fez tudo isso, né? Vamos fazer um pequeno intervalo, então. O Juventude em Pauta é um programa em parceria com a Subsecretaria Especial de Cidadania do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, e a gente volta em instantes. O novo coronavírus requer novos hábitos, urgentes. Lavar sempre as mãos, fazer uso do álcool em gel, proteger-se com a máscara. Hábitos simples que demonstram nosso respeito aos idosos e aos mais vulneráveis. Respeito ao próximo, seja quem for. Respeito àqueles que estão sob nossa responsabilidade e a nós mesmos. É verdade que novos hábitos exigem atenção e disciplina da nossa parte. Mas é possível. Lavar sempre as mãos, fazer uso do álcool em gel, proteger-se com a máscara. Que o respeito à vida seja nosso novo hábito. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Contra o coronavírus, a favor da vida. Estamos de volta com o Juventude em Pauta. Hoje a nossa entrevistada é a Natiele Braga, ela que é psicóloga e pós-graduada em terapia comportamental. Ela também tem uma especialização em prevenção ao suicídio, e é justamente sobre isso que nós estamos falando hoje, em alusão ao Setembro Amarelo. Natiele, a prevenção ao suicídio é algo que tem que ser pensado e construído por toda uma sociedade, né? Não só por em cima da família ou das pessoas que convivem de perto essa responsabilidade, né? Em Mato Grosso do Sul a gente tem a Semana Estadual de Combate à Prevenção ao Suicídio e à Depressão, e também temos uma frente parlamentar em defesa da saúde mental e combate ao suicídio, para ter mais políticas públicas em prol do tema. Você, então, acha que essas iniciativas valem a pena, porque o suicídio ainda é tratado como um tema tabu na sociedade? É preciso falar sobre isso ou não? É melhor a gente deixar quieto? Qual é a sua opinião? Então, Fernanda, são dois casos, né? Quando acontece o suicídio, eu sou a favor que não fale. Porque quando uma pessoa está em sofrimento e ela assiste ou vê que alguém se suicidou, aquilo dá coragem para que ela também rompa com o sofrimento dela. Então, assim, quando alguém morre, quando alguém comete o suicídio, né? Melhor falando, outras pessoas, às vezes, ela precisa só de um gatilho para que ela também faça. Então, quando a imprensa ela fala sobre as mortes, é até algo que a gente, quanto profissional, a gente sempre pede para não falar, porque pessoas que estão em sofrimento, que elas leem, fulano fez isso, fulano fez aquilo, elas tomam coragem. Agora, em questão de conscientização e prevenção, nós precisamos falar
falar muito, falar todos os dias e várias vezes, quantas vezes forem permitidas. Por quê? Falar é a melhor opção. É preciso romper o silêncio. A dor, ela é uma coisa que ela acontece, muitas pessoas, como eu falei anteriormente no começo, 90% das pessoas que cometem o suicídio, elas possuem alguma doença psiquiátrica. E quando eu falo uma doença psiquiátrica, é uma dor na alma. Porque quando a gente está com uma dor no joelho, a gente procura um ortopedista. Quando a gente está com um aperto no coração, um cardiologista. Mas quando a gente está com uma dor no coração, quando a gente está com uma dor na alma, nós precisamos procurar um profissional. E muitas vezes nós temos vergonha, porque hoje ainda, infelizmente, de tudo que nós já passamos e já evoluímos quanto sociedade, ir ao psicólogo, ir ao psiquiatra, ainda às vezes se remete a uma pessoa que é louco, ou uma pessoa que ela não tem, que não é grata pela vida, lembrando que o suicídio, ele não escolhe classe social, não escolhe gênero, não escolhe raça, não escolhe nada. Vem para toda a população. E é uma população doente que muitas vezes não consegue se abrir com o familiar, porque não tem um espaço, não tem a compreensão por conta dos tabus que são envolvidos. Muitas vezes não consegue falar com um amigo, porque vai ser o chato da turma. Não consegue falar com a namorada, com o namorado, porque aonde já se viu, o que eu tô fazendo de errado? Se você quer morrer, a culpa deve ser porque o nosso relacionamento não tá legal. Então, nós temos dificuldade de expressar os nossos sentimentos, as nossas emoções para as pessoas que nos cercam, justamente porque ou elas podem pensar que elas são as culpadas, ou elas podem nos culpar por estar passando por esse sentimento, mesmo tendo tantas coisas, mesmo tendo realizado tantas coisas. E esse tabu, ele precisa ser quebrado, porque quando você tem uma depressão, quando você sofre de uma ansiedade, quando você tem um distúrbio, seja ele muitas vezes um distúrbio simples, que é um distúrbio alimentar, um distúrbio de sono, e você não remete aquilo como um sofrimento, mas muitas vezes por conta de algo que aconteceu, quando você tem uma perda significativa, que você não consegue lidar com aquela perda, você não consegue falar sobre aquilo. Muitas pessoas chegam ao meu consultório com essa fala, sabe? Eu não sei o que aconteceu para eu chegar até aqui. Só que se eu não estivesse aqui, eu estaria procurando alguma forma de acabar com a minha própria vida. E quando nós entramos em terapia, quando nós falamos sobre isso, até para eles a compreensão, ela é, como eu posso dizer, assustadora. Porque quando você começa a ouvir, quando você fala sobre, você fala, poxa vida, nossa, sabe, mas né, é tão simples assim, é tão perceptível, eu consigo compreender os sinais, sabe, a ansiedade, qual ser humano hoje que não sofre com uma ansiedade, com um transtorno de pânico recorrente a alguma situação que passou, e às vezes a gente pensa que tá tudo bem, que tá tudo legal, e eu começo a ter choros constantes, e eu não ouço falar sobre é normal e tá tudo bem você se sentir assim. É o momento de você procurar um profissional, muitas vezes ter um acompanhamento sim psicológico, é muito importante eu compreender que esse profissional não é um profissional para um louco, é um profissional para um ser humano comum, normal, um profissional para pessoas que têm problemas, e na verdade todo mundo tem problemas, só que quem procura o profissional da psicologia da nossa área é pessoas que querem resolvê-los, e não transformar isso numa bola de neve, consequentemente em algo que venha até acabar com a própria vida. Muito interessante esse raciocínio seu, e eu acabei levantando um dado aqui da Organização Mundial de Saúde, que a cada 40 segundos uma pessoa comete suicídio, e sem contar ainda aquelas pessoas que atentam contra a própria vida, né? Não conseguem cometer o suicídio, mas que atentam contra a própria vida. E a maioria são homens. Por que você acha que eles estão em maior número? E para a gente fechar também depois disso, fala para a gente, além dos psicólogos, psiquiatras, terapeutas, para quem se identificou, né, vendo esse nosso bate-papo, aonde procurar ajuda, além? É importante falar, antes de falar sobre os homens, falar que na Organização Mundial da Saúde falam assim, 800 mil pessoas morrem por ano por conta do suicídio. A cada 40 segundos,
uma pessoa morre no mundo. A cada 45 minutos, uma pessoa morre no Brasil. Por que é importante a gente destrinchar e falar bem isso? 800 mil pessoas. Cada 40 segundos, é comprovado que a cada 40 segundos existe o quê? Existe o suicídio. Uma pessoa comete o suicídio. Só que a cada 40 segundos uma pessoa comete suicídio, mas 3, 4 tentaram e muitas vezes não conseguiram. E entra muito na questão, principalmente de gênero. Por que o homem? Porque, Fernanda, o homem, a mulher, quando ela vai se matar, eu trabalho também com violência doméstica. Quando a mulher ela vai se matar, a mulher ela pensa na hora que ela tá ali tomando um veneno, na hora que ela tá fazendo alguma coisa, em N situações, ela pensa nos filhos, ela pensa no marido, ela pensa na casa, muitas vezes assim, ela tá cometendo, tá vendo uma coisa fora do lugar e pensa como isso vai continuar sem mim. E aí ela toma um veneno, um remédio, uma quantidade, porque a mulher, lembra, 70% das pessoas que tentam, que cometem o suicídio não gostariam de morrer, só queriam acabar com a dor. Então ela vai recorrer a uma medicação, ela vai recorrer ali, muitas vezes, a um corte, alguma coisa, mas assim, sempre presa aos filhos, aos companheiros, aos familiares, porque a mulher ela tem esse lado, sabe, de pensar no outro. Não que o homem não seja, só que o homem, quando ele pensa e ele tá com uma problemática, muitas vezes, que tá ali perdurando na cabeça dele, ele vai pegar uma arma de fogo, ele vai atirar na cabeça, ele vai pegar o carro, vai sabe, e não trazer, assim, o que ele vai fazer, mas o homem, ele é muito mais agressivo, muito mais forte. Então, tudo que ele for fazer, ele vai trazer muito mais força e isso vai acontecer, vai fazer com que ele morra. E muitas vezes não passe de uma tentativa e seja ali conclusivo. Porque o homem, ele tem mais força e ele busca métodos que são mais radicais e mais certeiros. Então é por isso. Mas se você parar para pensar e também ler um pouco na Organização Mundial, a taxa de média de tentativas é mulher, a maior taxa. E assim, de suicídio de homens, mas por conta da força, por conta dos métodos que eles recorrem. E onde procurar ajuda? Então, fora os psicólogos, os psiquiatras, nós temos o GAV, que é um grupo Amor Vida, que eu posso deixar aqui no final do vídeo, a gente passar o telefone, que é um grupo de voluntários, um grupo totalmente responsável, idôneo, que eu sou apaixonada, são pessoas que se colocam à disposição para ouvir o outro, muitos deles não são psicólogos, mas eles emprestam o seu ouvido para ouvir sem julgar, com amor. É um grupo que nós temos aqui, que funciona aqui em Campo Grande há muitos anos. Nós temos a Cruz Vermelha, que tem também prestado atendimentos e um trabalho lindo, principalmente em campanhas como essa, e eles são um grupo também muito idôneo. Nós temos o CAPS, nós temos os UPAs. Quando uma pessoa ela está em sofrimento, nós costumamos dizer assim, se você tem um pastor, um padre, um líder espírita, procure alguém para te acolher e para te ouvir. Porque quando a gente está num momento de aflição, muitas vezes você vai marcar um psicólogo, não vai ter uma data disponível tão perto. Então eu preciso procurar uma pessoa com qual eu confio para que eu fale. Porque falar, uma dor falada, ela dói menos. Então eu preciso compartilhar uma dor falada, uma dor compartilhada, ela dói menos. Então eu procuro um líder de qualquer segmento e eu desabafo ali. Fiz isso, procure um profissional, sempre um profissional que seja capacitado para te acolher, para te ouvir sem julgar e também para te ajudar a criar estratégias para passar por esse momento de uma forma mais leve e que te encorajem também a buscar formas de ver a vida de uma forma diferente e melhor. Tá ótimo, a gente vai colocar o contato de todos eles aqui para vocês. Muito obrigada pela sua participação, acho que foram dicas valiosíssimas. Obrigada por aceitar o nosso convite. Por nada, Fernanda, estou à disposição. O Juventude em Pauta fica por aqui. Esse e outros programas da TV Assembleia você pode acompanhar no canal oficial no YouTube ou pelo canal 9 da NET.
E sobre esse e outros temas, também quanto à atuação do Legislativo, você encontra no www.al.ms.gov.br. Até a próxima. Tchau, tchau.